Agora a gente vai para os Estados Unidos. A volta de Donald Trump à Casa Branca já tem data para acontecer e será na próxima quarta-feira, quando ele se reúne com o atual presidente Joe Biden. A reunião vai marcar o início do processo de transição e isso mostra que a troca de poder deve ser tranquila e civilizada. Quero começar essa rodada com o Manuel Furriela, esteve aqui na cobertura terça-feira. Que cobertura sensacional, hein? Manuel Furriela, Fabrício Naitsky, o André Marinho, o nosso Diego Castro, que está aqui na direção do Tá na Roda, também estava dirigindo a cobertura e foi uma cobertura sensacional, justamente a cobertura das eleições norte-americanas que deram vitória a Donald Trump, superando inclusive algumas expectativas, né, Furriela? Uma vitória de larga margem. Essa foi a grande surpresa, né? Já havia uma tendência, mesmo nessas pesquisas que acabaram não acertando, né? Sim. E elas são feitas tanto com os delegados quanto com os eleitores diretos, né? Então, essa pesquisa ela já indicava uma tendência de vitória de Donald Trump. Há 3, 4 semanas atrás, ainda havia as pesquisas indicando uma pequena tendência, porque dava empate, né, para Kamala Harris. Mas já no final havia isso. Agora, há sim grande surpresa nessa vitória. Ela foi esmagadora, tanto nos votos diretos, porque às vezes isso não acontece. Na outra eleição que Donald Trump saiu vitorioso, isso não aconteceu, mas você teve agora ele nos votos diretos e indiretos. Agora, essa margem também a gente tem que ressaltar aqui, incluir os swing states, que são aqueles 7 que não tinham nem preferência republicana nem democrata. Então, foi uma vitória... Todos? Consagradora, todos. Todos os swing states. Tudo a favor de Donald Trump. Ele começa aí com o pé direito. Mas ele começa também numa situação onde ele vai ter que estar totalmente preso a uma agenda conservadora, já que isso também foi repercutido na eleição legislativa e já que você tem uma Suprema Corte com viés conservador. Então, o momento dos Estados Unidos é de vitória dele, mas também de uma agenda conservadora, independentemente de ele conduzi-la por completo. Senão o próprio legislativo vai tocar. Eu vejo dessa forma. Danilo, eu quero a sua opinião justamente sobre isso, sobre essa tal agenda conservadora, porque, bem lembrou o professor Furriela, nós tivemos também maioria conservadora no Senado, não é isso? A gente já tem na Suprema Corte, são 6 dos republicanos contra 3 dos democratas. Há inclusive uma possibilidade de uma nomeação que possa levar esse número para mais ainda, 7 contra 2, porque uma das juízas da Suprema Corte pode deixar o cargo, e aí essa juíza é democrata e pode virar então uma indicação do Donald Trump. Qual é a sua projeção para esse novo mandato do Donald Trump em relação a isso? Bom, no que se refere à política interna norte-americana, o que nós vamos perceber primeiro? Que Trump ascende numa situação de extremo conforto. Extremo conforto. Com uma eleição contundentemente vitoriosa, ele ascende com maioria do eleitorado e maioria também dos delegados, aí, né, mais de 300, aí chegando a 300. Vemos também uma maioria republicana na Câmara dos Comuns e no Senado, coisa que já não víamos há algum tempo, né, no Senado, o que faz com que ele tenha um conforto, como o professor Manuel disse, um conforto em tocar, gerir as suas pautas políticas, internas e externas. Isso mostra também, Kobayashi, isso é um aviso para setores midiáticos, para setores acadêmicos, para setores considerados progressistas, que o homem comum, o homem médio, não está muito preocupado com algumas pautas político-ideológicas. Por exemplo, pautas identitárias. Ele está preocupado... Ficou claro isso, né? Ficou muito claro. Ele está preocupado com o pão nosso de cada dia. Ele quer saber de emprego, quer saber do combate à inflação, quer saber sobre questões de segurança, quer saber como seus filhos estão sendo devidamente protegidos nas ações militares fora do seu território, os gastos militares e, obviamente, que outras questões como, com todo o respeito, tem seu mérito, tem sua importância, questões como radicais, sobre a autonomia do corpo, estou falando de aborto, são questões que vão ser colocadas o quê? Com Trump
ou sem Trump. Exato, por conta da maioria conservadora nas casas legislativas. Sem dúvida. E na Suprema Corte. E se você pegar desculpa te interromper, pegar até o histórico aí do Donald Trump, pré-candidatura da primeira vez, ele não tinha um histórico ligado a nenhum partido. Sim. Ele cogitou ter uma candidatura independente, ele chegou a conversar com os democratas e depois foi com os republicanos. Então, lógico, ele tem uma ligação com essa pauta, mas eu acho que ela vai rodar independente dele por conta das outras casas. Tanto que eu falo que qualquer movimento hoje no mundo, professora Priscila, neoconservadora, conservadora, usem o nome que quisermos aqui. Usemos o nome que quisermos. Ela é maior do que suas próprias lideranças. São maiores do que suas próprias lideranças. Agora, o discurso de campanha assumindo é uma outra realidade. O senhor imagina que ele vai realmente honrar, conseguir seguir, emplacar as ideias de um discurso de campanha? Realmente? Claro que na política, nem tudo que nos comprometemos realizamos. Mas e é por isso que ele preocupa, quando eu falo, ele preocupa a oposição. Né? Aqueles que não gostam de... Ele é coerente naquilo que ele fala. Olha só, quero a opinião de vocês, Priscila, porque uma das primeiras medidas anunciadas pelo Donald Trump foi a escolha da sua chefe de gabinete, que lá nos Estados Unidos corresponde ao que aqui no Brasil seria meio que o ministro da Casa Civil, ou seja, é um cargo importantíssimo do governo e pela primeira vez será de uma mulher, Priscila. E o Donald Trump, que vem já há muito tempo com uma certa pecha de machista, sexista, enfim. Como é que você vê a escolha dele da Suzy Wiles, se eu não me engano é o nome dela, para Wiles, que é essa escolhida para esse cargo tão importante? Você acha que isso desconstrói a imagem dele como machista? Ou isso não tem o poder de apagar o passado, nenhuma das suas falas anteriores, que foram justamente as falas que levaram a essa pecha dele de machista? Analise para mim, por favor, Priscila Silveira. Ele está falando isso porque eu falo sempre que as mulheres, né, tem vezes eu falei da Câmara, por isso que ele está falando que vai apagar a questão de machista. Eu não sei se apagar, Koba, mas eu vejo com bons olhos, né? Eu acho que é um tapa na cara daqueles que esperavam que ele faria diferente. E, inclusive, a gente até falou alguns domingos que a gente teve por aqui, quando eu falava que o Trump, ele foi totalmente diferente. Ele me surpreendeu, porque ele era, na minha concepção, tá? Eu não sou cientista política, mas você me pediu opinião e eu vou dizer. Eu achava ele, assim, mais grosseiro, achava ele briguento. E a gente percebeu que nas eleições ele não fez como ele fazia, né? E assim foi diferente na questão dele colocar como a seu braço direito, digamos assim, uma mulher. Eu acho que eu tenho que dar palmas, ou seja, foi um ato ótimo. A mulher, a gente tem a questão da mulher ter uma boa liderança. Eu vou aqui parabenizá-lo e acho que ele agiu diferente. Agora, a questão de apagar, a questão dele ser machista, eu não sei se apaga o passado. Então, eu acho que a gente tem que pensar daqui pra frente. Se ele quer, né, isso, pensando daqui pra frente, eu acho que vai ser ter um bom governo e parabenizá-lo por colocar uma mulher. Mas antes de ser mulher, eu sou mulher, eu acho que as mulheres têm que ter liderança, mas a mulher tem que sustentar ser boa também, né? Então, ela sendo uma mulher boa, de fibra, eu acho, dou palmas aí para o presidente Trump, fez muito bem. Ouvindo a outra mulher agora, Raquel Glinatti, e aí? O Trump, ele teve uma nomeação e um ato excelente para quebrar estereótipos, que de repente a direita é machista e a esquerda não. Não vi nenhum grande líder de esquerda nomeando como autoridade máxima do seu governo, como chefe da Casa Civil, uma mulher. Então ele quebra paradigmas. Você tá falando, né? No Brasil, no mundo inteiro. Porque aqui a gente teve o Lula nomeando a Dilma, né? De ministra da Casa Civil, né? Mas autonomia zero. Lula 2, Mas autonomia zero. A gente não via, e aí é que eu vou complementar. E espero que ela, Suzy, ela tenha autonomia para exercer a sua competência. E não simplesmente de forma simbólica, como o Lula fez com a Dilma, colocar uma mulher de forma simbólica para ali ele continuar conduzindo as pautas. Infelizmente,
a Dilma, quando ministra da Casa Civil, ela não tinha a sua autonomia de gestão nem liderança. Então é isso, a gente quebra ali estereótipos na nação mais poderosa do mundo e que isso sirva de exemplo para a Dilma lá atrás, nem o ministro Rui Costa, agora também uma liderança que é questionada o tempo todo, dele e do ministro das Relações Institucionais, o Alexandre Padilha, que também não estão aí com essa bola toda, o tempo todo estão com o cargo ali sendo questionado, né? Os dois, tanto o ministro da Casa Civil quanto o ministro das Relações Institucionais. Voltando para os Estados Unidos, fala Jogo da Luz. Pois é, eu queria voltar ao período eleitoral nos Estados Unidos, porque como muito bem falou Danilo, eu concordo plenamente, o eleitor da classe média e classe média baixa, que é a maioria das pessoas, lógico, votou de acordo com o seu bolso. Isso é mais do que conhecido no mundo inteiro. No Brasil, qualquer lugar, se a economia vai bem, a possibilidade de reeleição é muito grande. Se a economia vai mal, a possibilidade cai barbaramente. Tanto que vem aquela frase, é a economia estúpido, criada por americanos se referindo às eleições. Agora, o que me chama a atenção eu vejo que pessoas se elegem para a Câmara de Deputados, para o Senado raramente, com pautas identitárias. Elas são boas para eleger deputados, vereadores, grupos pequenos que trabalham com nichos. No que me surpreende, Danilo, é como o Partido Democrata não tenha percebido que ele estava falando sozinho, que ele estava falando com poucas elites, com poucos nichos e que os americanos, no fundo, não estavam ouvindo eles. Não sei se porque parte da imprensa resolveu também abraçar as ideias identitárias e fez o Partido Democrata se enganar, mas o erro foi tão grosseiro que, imagino, não fizeram pesquisas para ver o caminho errado que eles estavam seguindo? Não, o que eu digo sempre, isso é um fenômeno que a gente também tem que analisar no Brasil. As elites políticas, as elites acadêmicas não dialogam com o homem médio. Existe essa empáfia no que parece que o mundo e o sentido de condução política está reservado a um grupo de ungidos. Eu falo que a nossa visão de liberalismo, por exemplo, no Brasil, tem cara de Auguste Comte, né? De positivismo, né? Alguém conduzirá em prol. Não é? E esse é o primeiro ponto, Diogo. Outro ponto que eu levanto também, que é importante. Não só o Partido Democrata, na pessoa da sua candidata, estava fazendo um discurso para nichos específicos, entre eles a academia, setores políticos minoritários, como também os democratas, por meio da Kamala, passaram por momentos infelizes de menosprezar questões preciosas vinculadas ao sentido existencial da América Profunda. Estou falando da questão religiosa também. Últimos comícios da Kamala, em que uma pessoa comum lá, um cidadão, falou: Jesus é o Senhor, e ela joga como resposta: você está no comício errado, vá para o comício menor. Isso é um menosprezo à visão existencial do homem médio que vai votar para você. Por você. Um país característico por ser cristão, né? Sem dúvida. Então houve um descolamento, ao meu ver, que também acontece no Brasil. Um descolamento com o homem médio. A gente viu aqui na eleição municipal, né? Onde o candidato derrotado no segundo turno teve exatamente a mesma quantidade de votos da outra eleição. Muitos votos, não estou falando que é pouco, não. Eu estou falando no sentido de não ler que a sociedade tem várias demandas e não estava falando com todas essas demandas, né? E no caso do Donald Trump, ele ter sido menos agressivo, né, como foi identificado aqui, é porque ele se arraigou muito, se ligou muito às pautas, às necessidades. Ele falou de inflação, ele falou de diminuição de poder de compra, porque realmente aconteceu, que foi o que pegou mais, né, em termos econômicos. O país está crescendo, o desemprego baixo, mas está todo mundo se sentindo empobrecido. Então ele falou disso. Ele falou daquele cidadão que vive nas antigas zonas industriais e perdeu o emprego, né, que aquelas, né, cinturões da ferrugem. Tem até uns nomes para isso, né, onde ele perdeu o emprego. E a Kamala Harris, ela não falou para esses grupos, né? Então eu acho que teve sim um erro de percepção e as pesquisas tiveram também dificuldade de identificar isso. Tanto é verdade que também erraram.
Erraram. Acertaram na tendência, erraram nas expressiva votação. Então, acho que é um recado do americano que ele quer efetivamente saber das suas necessidades mais imediatas. E também em relação a esses conflitos internacionais mal resolvidos em larga escala. Porque eles estão mal resolvidos. Então, respostas desse tipo. Resposta à China, por conta, né, das agressões comerciais. Então, ele quer saber de questões cotidianas no discurso. Eu acho que ela errou. Já a gente vai querer entender aqui dos nossos especialistas como é que ficam esses conflitos mundiais depois desta vitória de Donald Trump. Como é que o mundo pode esperar, em relação a tantas guerras aí, a repercussão disso?